Conversar aqui no estúdio agora com o chefe da comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, que é o inspetor Leandro Caldas. E nós tivemos esse ano, tivemos a divulgação do balanço da Polícia Rodoviária Federal, mas já tivemos vários acidentes, inclusive com mortes no ano de 2026. Excesso de velocidade é talvez um dos aspectos aí mais preocupantes. Mas a gente também vai falar sobre segurança nas estradas. E aí eu já queria dar um bom dia aqui para um inspetor, para saber, inspetor, como vocês estão analisando já esses primeiros dias de janeiro, e parece que a gente já fechou o ano e começou com tantas mortes, né, com tantas tragédias na estrada, né? Como que a gente explica isso com tanta campanha, com tanto conhecimento que existe, tanta informação? Bom dia a todos. Sim, já teve alguns acidentes graves registrados aqui no começo do ano de 2026. Acidentes muitos relacionados à má conduta e também do condutor. Por exemplo, teve 2 agora no último final de semana que foram atropelamento de pedestre aqui na BR-316, né? Aqui em Teresina mesmo, que a BR-316 aqui em Teresina é um trecho crítico considerado pela gente aqui da PRF no Piauí, onde os 2 acidentes, 2 idosos morreram, um na sexta e um no sábado, devido a tentar atravessar ali a rodovia federal, né? De forma ali acessar a rodovia sem observar a presença de outros veículos. Ali é uma rodovia de trânsito rápido. Apesar de ser um trecho urbano, é uma rodovia federal com 10 faixas ali, tem 3 no meio de cada lado e 2 mais para fora. Então os 2 idosos, e ainda tem uma mureta que divide ali, né? Então ali, inclusive ali, a imprensa bateu muito em cima lá, porque filmaram muitas pessoas fazendo travessia, aí elas tentam se equilibrar na mureta, né? Aí muitas vezes ele cai, causando um acidente, e não utilizam a passarela, né? E aí esses 2 acidentes já de atropelamento, que foi 2 mortes. E também estavam juntos os idosos? Não, foi na sexta e outro foi no sábado. Entendi. Né? Sexta e no outro dia no sábado, do mesmo jeito. A situação foi a mesma, atropelamento por não usar a passarela, né? Que é uma questão mesmo, talvez o DENIT ficou devendo isso. Uma campanha educativa, porque quando você muda o sistema viário, por mais que seja claro, tá ali, é óbvio que você não vai atravessar. Isso é óbvio. Gente, mas quando você faz qualquer mudança, você tem que ter uma campanha educativa. Tinha que ter sido feito isso é meu ponto de vista. Principalmente quando você tem um pedestre que não é afeito ao uso da faixa de pedestre, nem de passarelas, né? Pois aquela BR ali é um trecho crítico, e tanto que no ano passado, ou foi em 2024, a gente já conversou com o DENIT, porque ali era 100 km por hora, reduzimos para 80, para tentar diminuir. Melhorou? Né? Teve uma queda sim no número de atropelamento de pedestres e uma queda no número de acidentes. Mas até eu estava falando com o nosso superintendente ontem, que ele voltou de férias ontem, sobre essa questão, e ele disse que essa semana agora, semana que vem, já vai entrar em contato ali com o superintendente do DENIT para procurar outras formas, junto com o engenheiro de trânsito, de tentar resolver aquela situação, ou diminuir mais a velocidade, ou instalação de radares, ou mais passarelas, mas tem que ter alguma forma, porque apesar desses acidentes terem sido culpa, digamos assim, a causa do acidente foi a entrada inopinada do pedestre na rodovia, ou seja, ele acessou a rodovia sem observar a presença de outros veículos. Os motoristas também têm que ter atenção. É uma BR, mas é um trecho urbano. Sim. Passa idoso, passa criança, muitas vezes tem animais. Então os motoristas têm que dirigir ali com cautela naquela região, não fazer uso do excesso de velocidade, porque a responsabilidade no trânsito é de todos. Entendi. E a gente teve também um acidente trágico, onde um bebê acabou morrendo. E a gente queria aproveitar a sua presença aqui, repito, né, o que eu já disse ontem. Antes de tudo, nossa imensa solidariedade à família, antes de tudo. Mas eu queria que o senhor nos explicasse e nos dissesse quais são os cuidados que devem existir
no transporte com crianças. E a gente percebe que há um aumento, até nas fotos no Instagram, de crianças viajando, né? As crianças hoje não tem mais aquela de, você só viaja depois de um ano, não. Os bebês viajam para o exterior com os pais e viajam muito aqui de carro. Mas tem que ter um cuidado, uma atenção. É diferente quando você viaja com criança, né? Exatamente. Eu nem imagino a dor que esse pai está passando, Não. né? Que eu não tenho filho no caso, nem imagino. Mas assim, caso trágico, né? Segundo informações preliminares que o laudo pericial não está pronto, ele teria adormecido ao volante porque não existe marca de frenagem, não há indícios que ele tentou fazer uma ultrapassagem e também não tinha animais na rodovia no momento ali do acidente. Então, simplesmente... E era muito cedo, né? Era 6h50 da manhã. Então, simplesmente ele invadiu a faixa contrária, né? Ou seja, alguns segundos de sono ali fizeram ele invadir a faixa contrária e acabou não tendo essa colisão frontal. E aí o que deixa ainda mais assim, sem explicação do acidente, né? Porque segundo informações que a gente tem aqui, preliminar, ele ia descansar ali na Lili Doce. Ou seja, ele tinha acabado de passar na PRF, ele estava a poucos metros do local que ele ia descansar, né? Poxa vida. E outra coisa também é que o bebê ele tinha uma cadeirinha instalada no carro, mas parece que o bebê foi retirado momentos antes do acidente para amamentação. Que tem a hora, né, da amamentação. E talvez fosse até isso, talvez fosse parar na Lili Doce para amamentar, mas a criança pode ter chorado, alguma coisa assim. Justamente, aí fica até alerta também para os pais, né? Jamais tirar a criança da cadeirinha com o veículo em movimento, né? Mesmo que ela esteja chorando, tentar dar um jeito ali de acalmar a criança, a mãe fica no banco de trás junto com a criança, tal, porque o certo mesmo era, quando for tirar a criança para amamentar, ou então para ir no banheiro, qualquer... Carro parado, né? Carro parado. Tinha que ter estacionado, né? Você tinha acabado de passar pela PRF, ele poderia ter parado na PRF também, né? Mas foi vários elos da corrente que se interligaram para acontecer esse acidente, né? E aí tem uma questão que às vezes assim, a criança chora, que é o que o senhor está mencionando aí, a criança chora, e aí é instintivo da mãe ou do pai, a pessoa que estiver ali no passageiro, de resolver o problema, porque a criança chorando perturba quem está dirigindo. E aí é um instinto, você acaba pegando a criança. É isso que eu acho importante, que deve ficar claro. Por mais que a criança esteja chorando, não fazer esse movimento quando o carro não estiver parado. Não tirar a criança para resolver a questão, né? O ideal é o condutor, ele sempre tem algum auxiliar com ele para ficar sentado ali junto com a criança no banco de trás. No banco de trás, né? Se possível, sempre ter alguém, né? Sempre tem alguém para ficar auxiliando ele, porque como você falou, o condutor tem que ter atenção toda voltada para o trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem que estar com atenção 100% para o trânsito. Então, como você falou, às vezes a criança chora e isso irrita o condutor, tira a atenção dele, e isso pode ocasionar um acidente de trânsito, né? E a cadeirinha até qual idade? De 0 a 1 ano é o bebê conforto. Lembrando que o bebê conforto ele vai no sentido contrário à marcha, ou seja, a cadeirinha ela vai no sentido inverso, a marcha ao sentido do veículo. Por que isso? Devido à complexão física do bebê ainda de 0 a 1 ano, que a complexão física dele é muito frágil, o peso da cabeça em relação ao pescoço ainda não está de forma proporcional, e é para justamente evitar o efeito chicote, algum freio, alguma colisão, né? E aí o bebê conforto de criança de 0 a 1 ano vai com a cadeirinha no sentido contrário ao veículo. De 1 a 4 anos é a cadeirinha, né? E de 4 anos a 7 anos e meio é o assento de elevação, que é um assento que também fica preso ali no isofix ou no cinto de segurança, que é justamente para a criança ficar mais elevada e o cinto não enroscar no pescoço dela, né? No caso de um freio, uma coisa brusca, né? Aí a partir de 7 anos e meio ou chegou a 1,45 m de altura, ela pode ser dispensada da cadeira do assento de elevação e vai com o cinto de segurança com qualquer ocupante do veículo. Mas atrás? Atrás. Mas, né? Que é outra coisa. Ela já tendo 10 anos ou 1,45 m, ela já pode ir na frente com cinto. 10 anos ou 1,45 m na frente com cinto. Isso. Abaixo dessa idade, abaixo dessa altura, atrás. Atrás e
com um dispositivo de retenção adequado, seja o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação. E nessa faixa de idade tem sempre aquele, eu posso ir na frente, deixa eu ir, é pouquinho, assim, fica difícil até pro pai e pra mãe dizer não, né? Mas assim, é super importante que essa regra seja mantida, né, inspetor? O meu pai me lembro dele que eu pedi eu sempre ir na frente, ele falava só quando tiver 10 anos. Né? Aí quando eu completei 10 anos eu fiquei muito feliz que eu fui na frente pela primeira vez. Até hoje eu me lembro disso. É um acontecimento, parte do crescimento, ir na frente. Pois é, que nem chegar aos 18 anos, agora eu sou livre, nadinha. Isso é a mesma coisa, 10 anos, gente, é uma marca. Ir na frente, meu Deus, é uma coisa assim super importante. Justamente, né? Mas meu pai só me deixou ir na frente quando eu tive 10 anos de idade. Maravilha. Olha, é porque assim, gente, parece bobagem e eu sei que as coisas estão mudando muito e há uma espécie de uma desobediência generalizada de tudo que é lei, de tudo que é instituição, mas as coisas têm uma explicação, tem um estudo. Quando alguém estabelece que a criança 10 anos, que tem um estudo com base na anatomia e tudo, gente, não é uma coisa do nada, não é que alguém tem raiva de criança, vai para trás, não, ou como ele explicou aqui muito bem, porque assim, a princípio a gente acha estranho o bebê ir de costas, sim, né? Mas tem uma explicação. Todas as regras de trânsito é para proteger o cidadão. Se o cidadão parar para pensar, não é para multar ele, é para proteger. Já tem estudos que comprovam que o uso da cadeirinha reduz em 70% o número de lesões e mortes, né? E teve um caso aqui no Piauí em 2023 que eu me lembro que teve um acidente que os pais estavam na frente e atrás tinham os 3 exemplos. Tinha um bebê deles com um bebê conforto, uma criança deles um pouco mais nova que tinha a cadeirinha e tinha uma criança um pouquinho mais velha que tinha um assento de elevação. Ele tinha os 3 exemplos. Teve um acidente que ele perdeu o controle, ele capotou várias vezes esse veículo e todos estavam com cinto, inclusive os pais, todos saíram ilesos, inclusive as crianças. Que foi um acidente gravíssimo, né? Teve um capotamento, aí tinha um bebê, e uma criança de 1 a 4 anos e outra de 4 a 7. Um com um bebê conforto, um com a cadeirinha e outro com assento de elevação no mesmo veículo, capotou várias vezes, as crianças saíram ali só com escoriações leves, assim, raladuras. Só. Olha um exemplo, né? E aqui no Piauí que aconteceu. Né? Olha que exemplo, realmente é um exemplo impressionante. Olha, essa história do atropelamento é extremamente preocupante, porque eu vi um vídeo, o relato é que era no Piauí, de que uma pessoa teria se jogado na frente de um carro, no sul do Piauí, que acabou morrendo. E a gente tem... Eu tenho percebido um aumento aqui dentro da cidade, que não é a área, né, não é ingerência da PRF, mas dentro da cidade, um aumento dos casos de atropelamento. Você tem uma população de mais idosos e você tem essa desobediência generalizada, pelo menos no trânsito de Teresina, de as pessoas não obedecerem à faixa de pedestre. Então, há muitas pessoas que são atropeladas, que não morrem, quase são atropeladas, e eu não sei como é que isso está nas estradas, mas eu acho que esses 2 atropelamentos já dão um indicativo de que pode haver um aumento desse tipo de caso, né, inspetor? Isso, no ano passado a gente teve 65 atropelamentos de pedestres nas rodovias federais. Desses 65, 22 pessoas foram vítimas fatais desses acidentes. É alto, né? É alto, sim. O percentual de letalidade, sim. né? Aí o que acontece? A maioria desses acidentes acontece em perímetro urbano. Então aquele condutor que está viajando na rodovia federal, nesse momento que está em alta velocidade, ele está atento, né? Quando ele chega ali, vai passar por alguma cidade, que o celular dele pega o sinal Aí pronto. Né? Aí pronto, aí ele vai pegar no celular, tá no trecho urbano, ele ainda está em alta velocidade, ele pensa que está na rodovia ainda. E aí é onde está no trecho urbano, tem animal, tem criança, tem idoso. Então é nesse momento que o sinal do celular volta, que ele vai olhar o celular, que acontece os atropelamentos. Então é dentro do perímetro, dentro da BR, mas dentro do perímetro urbano que está acontecendo. Muito bem, inspetor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui. Eu espero sinceramente que 2026 seja um ano menos letal no trânsito, mas para isso a gente precisa dos nossos entes federativos que são relacionados com o trânsito, todos eles nesse intuito de educar o trânsito. É preciso
campanhas educativas em Teresina, no resto do Piauí, para a gente ter números não tão cruéis como esses do trânsito, né? Porque o que se percebe com carros cada vez mais potentes, não sei se isso se confirma em números, mas a gente tem estradas cada vez melhores, esses carros cada vez mais potentes, e aí quem não está protegido por esse carro potente, é o caso do atropelamento, ou do motociclista, ou do ciclista, ou do pedestre, acaba sendo a vítima fatal nessas histórias, né? Infelizmente acontece. A gente está pensando já em meios ali, tentar solucionar esse problema, pode até ser também que com instalação de radares, que nem tem em Brasília. Os radares de Brasília, eles são interligados uns aos outros. Então o que acontece muito quando a pessoa vai passar pelo radar? O radar tá ali, eu vou diminuir. A pessoa diminui e depois logo em seguida acelera. Só que lá em Brasília não, o radar é interligado um ao outro. Então se a pessoa passar no próximo radar o tempo todo, com pouco tempo, o radar ele calcula, então ele passou aqui com 1 minuto, então quer dizer que estava a 100 km por hora. Então mesmo assim ele faz infração, né? É um exemplo de uma solução, mas claro, eu sou o policial rodoviário federal, claro. O engenheiro de trânsito ali é o que tem mais conhecimento. Mas o senhor está certo, porque isso cria uma mentalidade de que você precisa dirigir numa velocidade menor. É para isso que os radares são interligados. Obrigada, inspetor. Muito bom dia. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. 8h24, a gente tem aqui a opinião do Adonis, que é advogado. Ele está lembrando que as passarelas, além de distantes, tem a questão da insegurança também, porque tem assalto em cima das passarelas. É por isso que as pessoas evitam